Olá, meu nome é Manuel Eduardo de Lima Machado e eu sou professor associado da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, sou livre-docente. E hoje a gente quer bater um papo com vocês, quer conversar um pouco com vocês sobre de que maneira melhor é para a gente poder retirar de um sistema ao máximo ou, por exemplo, buscar a melhor performance desse sistema. Por isso, nós estamos conversando com vocês hoje sobre uma questão que se chama instrumentação incremental. E essa é instrumentação incremental visando o Wave One Gold. Como nós sabemos, a busca da endodontia está relacionada à desinfecção do sistema de canais radiculares. Por isso que a adição de substâncias químicas, a adição de instrumentos mecânicos, a instrumentação, a adição de uma série de protocolos a esse fim é de fundamental importância. E no que se refere à parte mecânica, é fundamental que você remova uma determinada quantidade de dentina contaminada para que você possa também, dando forma ao canal radicular, você levar a esse sistema uma melhor performance na desinfecção. E dentro dessas características, nós sabemos que as anatomias são extremamente variáveis, né? Então, é extremamente complicado se padronizar determinados tipos de diâmetros de instrumentos, né, com o diâmetro do preparo que nós desejamos, né? Existem vários sistemas, existem várias maneiras, existem os sistemas rotatórios, os sistemas reciprocantes, né? Todos eles são bastante importantes. Mas hoje nós vamos abordar aqui a questão de uma maneira de se usar um determinado sistema, como o Wave One Gold, buscando dilatações variáveis dentro desse preparo, que muitas vezes são fundamentais para que a gente possa buscar uma boa desinfecção. Por isso que se chama preparo incremental, como nós vamos passar a demonstrar para vocês, né? Isso é extremamente importante, uma vez que a instrumentação mecanizada, dado a sua excelente performance clínica, dado a sua facilidade, dado a sua possibilidade, né, de criar preparos muito bem elaborados, de uma maneira mais simples, fácil e rápida, atingindo o objetivo da performance da instrumentação. Então, esses assuntos eles devem ser o mais claramente estudados. A questão da instrumentação incremental, ela já é um trabalho que a gente desenvolve desde o lançamento do Wave One Primer, quer dizer, o primeiro ainda, né? E ela foi muito bem adaptado ao sistema Gold. Dentro desse aspecto, vale a pena realçar algumas coisas que nós vamos colocar a seguir. Então, vamos agora avaliar um pouquinho mais o que seria, no caso, o preparo incremental. Antes de que a gente possa iniciar esse debate e essa apresentação, algumas questões são extremamente importantes para que a gente possa desenvolver, que são os conceitos básicos, né? A cinemática que nós vamos utilizar no sistema, os conceitos de modelagem, os conceitos de como nós vamos trabalhar dentro dessas paredes. Nós criamos o projeto 32 e o projeto 32 ele tem como proposta realizar a endodontia em locais de difícil acesso. Então, era muito importante que a gente desenvolvesse, e com o auxílio da Dentsply-Sirona, nós desenvolvemos um pequeno kit, e esse kit, ele basicamente, ele nos é extremamente interessante e útil em 75% ou 80% dos casos. Ele é composto, por exemplo, de uma lima para que a gente faça a pesquisa do canal, de um Wave One Glider Gold para fazer um preparo inicial, e no caso do Primary, que é onde a gente utiliza no maior número de condutos. Nós temos também os cones 06 e os próprios cones Wave One que nós vamos trabalhar. Então, veja, a cinemática proposta desses instrumentos, como nós já falamos anteriormente, são os movimentos reciprocantes. São movimentos que vão no sentido anti-horário e horário. Eles desenvolvem curvas e movimentos bem distintos uns dos outros, né? Então, quer dizer, algumas amplitudes de movimento são maiores, então ele necessita estar sendo utilizado
com motores extremamente adaptados, com motores extremamente acoplados a esse fim. No que se refere à cinemática, a como nós vamos utilizar o instrumento, nós temos basicamente dois tipos de cinemáticas que são incluídas dentro do preparo, dentro de todos eles. A cinemática de penetração, a cinemática de um primeiro acesso à região apical, que é um acesso bastante importante, vai nos apresentar a anatomia desse canal radicular, que é feito com um instrumento tipo o 10 ou 15, em função do diâmetro desse preparo, e o movimento dele é uma pressão apical, um quarto de volta e tração oclusal. Veja que a pressão apical é suave, um quarto de volta é suave e a tração oclusal ela é um pouco mais exacerbada. Esse movimento, por exemplo, no que se refere ao uso dos reciprocantes, já tem uma característica um pouco diferente. Ele é somente um movimento de pressão apical, né? Esses são alguns dos fatores que nós vamos poder trabalhar. Você veja bem, nós estamos muitas vezes frente, por exemplo, a condutos, né, tanto com aspecto de circularidade quanto com condutos achatados. Muitos desses condutos achatados que apresentam um istmo, muitas vezes necessitam instrumentações isoladas e depois o uso de uma lima 15 pincelando dentro dessa área, junto com o protocolo de substância química auxiliar, para potencializar essa desinfecção. Na maioria das vezes, a partir do terço cervical, a partir do terço médio, a maioria dos condutos são condutos circulares, que depois nós vamos voltar a realizar. Podemos pincelar instrumentos reciprocantes? Sim, como nós estamos vendo aqui, tanto nesse caso quanto nesse caso, forçando contra essa parede. Mas veja, o pincelamento do instrumento reciprocante só pode ser realizado quando ele estiver totalmente livre nesse sistema de canais radiculares. Mas, na realidade, a nossa proposta é que você use esse sistema sem pincelamento e, se for necessário para tanto, você passa a usar uma lima de metálica, uma lima de aço, para fazer essa parte de você translatar sobre a parede quando necessário em anatomias extremamente variáveis. Muito bem. Um ponto que nós precisamos deixar muito claro, né, é essa questão do conceito básico. Como é que nós escolhemos um instrumento para que a gente possa iniciar o preparo? Qual seria esse instrumento? A escolha do primeiro instrumento, ela é um capítulo à parte e ela necessita, né, de uma reflexão um pouco mais apurada dentro do sistema que nós vamos fazer. Quando a gente imagina instrumentos como o primary, que tem um D0 de 25, ou instrumentos como 20, ou assim sucessivamente, nós imaginamos pequenos preparos do canal radicular ou pequenas ampliações do canal radicular, né? E muitas vezes, quando nós vamos realizar o preparo, qual é o cone de gutta-percha que nós vamos escolher? Muito bem. Então, uma sugestão, né? Vamos voltar para a endodontia manual. Endodontia manual começou basicamente, né, antes de 1920. 1920 nós temos um livro clássico do professor Mário Badão, Oxigenoagenoterapia, que demonstra a cinemática dos instrumentos, maneiras de utilizar, etc. É claro que eram instrumentos muito limitados, né? Instrumentos feitos a partir de corda de piano, eles foram dar um boom no seu desenvolvimento mais tarde, com as padronizações de Ingold e Levine sobre, por exemplo, as características desse instrumento. Mas uma coisa é necessário que nós passamos a considerar. Quando nós trabalhávamos com a técnica seriada manual, que era um instrumento mais 4, um instrumento mais 3, polpa viva, polpa morta, hoje a gente já padroniza a mesma coisa tanto para um caso quanto para o outro, mas qual era a característica? Primeiro, nós fazíamos uma inspeção apical.
né? É claro que a partir da visão radiográfica, de uma ideia que nós tínhamos sobre o diâmetro desse canal radicular, de informações que nós poderíamos pegar extraconduto, nós continuamos com a mesma performance. Mas depois nós iríamos fazer odontometria e escolher um instrumento que chegasse até a longitude, até o comprimento de trabalho e nos oferecesse uma sensação de travamento. A partir desse instrumento, então, nós escolhíamos mais 3, escolhíamos mais 4. Então, por exemplo, vamos supor que o primeiro instrumento fosse o instrumento número 10. Então, um canal atrésico, óbvio. Então, seria 10, 15, 20 e 25. Ou se fosse um instrumento 15, 15, 20, 25, 30, e assim sucessivamente. Então, veja que, na realidade, quem determina o alargamento do canal radicular, se você parar para pensar, de fato, é o cone de gutta-percha. Porque o cone de gutta-percha ele é mais mole do que o aço do instrumento, né? Então, o cone, na sua prova do cone, ele deve primeiro ter um teste visual, táctil e radiográfico. Em outras palavras, ele tem que descer até o comprimento de trabalho, ele tem que oferecer uma sensação de travamento, né? E depois eu confirmo isso radiograficamente. Essa trilogia, essa sequência é fundamental para que se escolha o cone dentro desse contexto. Então, qual seria o instrumento reciprocante? O instrumento reciprocante ele é escolhido, portanto, em função do cone que eu quero colocar. E no caso da instrumentação seriada, no caso da instrumentação com o AV1 incremental, o cone que eu utilizo é de um número superior ao instrumento. Nunca com o mesmo instrumento, a não ser em determinadas circunstâncias aonde eu vou realizar apenas a obturação do terço apical para colocar um pino de fibra. Tirando este caso, a grande maioria dos canais radiculares nós obturamos com o cone 0,6. Então, se o meu instrumento de pesquisa foi o 15 ou foi o 10, o cone será o 30. Mas eu não tenho o AV1 30. Eu não tenho o AV1 30. Mas eu posso, com o AV1 vermelho, colocar um cone 30, ou colocar um cone vermelho, ou colocar muitas vezes até um cone 35. Esta é a instrumentação incremental que nós vamos discutir com vocês daqui para frente. Então, para nós, o cone selecionado para realizar a obturação de um conduto radicular instrumentado com o AV1, na técnica incremental, ele é um cone de calibre superior ao reciprocante utilizado. Então, esse é o ponto que nós vamos passar a discutir com vocês daqui para frente. Portanto, né, qual seria, então, a relação desses instrumentos com a relação dos diâmetros do cone de gutta-percha? Bom, vamos primeiro fazer uma apresentação da nossa técnica, para que a técnica seja um exemplo fácil de compreensão daquilo que a gente vai falar. Nós vamos simular uma situação, né, que equivale, por exemplo, a um canal que seja um pouco atrésico, a ponto de que a sensação táctil que eu sinta de um instrumento preso seja um instrumento 15, como nós estamos vendo aqui dentro dessa imagem. Tá? Então, dentro desse aspecto, que nós vamos, por exemplo, utilizar esse modelo experimental. Tá? Então, nós temos aqui um premolar, né? E esse instrumento ele está na região apical e está oferecendo uma tensão dentro da região apical. Ponto número 1. Na técnica que nós recomendamos, a odontometria é realizada praticamente no final. Mas como assim? Exatamente. Eu vou pegar, com uma excelente radiografia diagnóstica, o comprimento aparente desse dente, né, aqui na sua cúspide mais alta e até aqui embaixo, comprimento aparente do dente. Vou descontar desse comprimento aparente do dente 2 milímetros
e vou penetrar com o instrumento até essa região de 2 milímetros aquém, perfeito? E escolher um instrumento que se adapte dentro dessa área, que chegue dentro dessa área. Então, veja, por que isso? Porque depois a sequência instrumental vai ser a seguinte: eu vou fazer exploração com esse instrumento, no caso 15, eu vou esvaziar este conduto usando hipoclorito, eu vou realizar um pré-preparo com o AV1 Glider Gold até esse comprimento com substância química auxiliar, no nosso caso, no PTC neutralizado por hipoclorito, irrigar. Eu vou entrar com o AV1 Primary nessa condição, nesse diâmetro de conduto, né? Até ele chegar dentro daquela região apical. Eu vou colocar o cone de Guta até essa medida 2 milímetros aquém, e aí eu tiro uma radiografia. E nessa radiografia eu vou observar, eu estou 1 milímetro aquém do ápice, 2 milímetros aquém do ápice, 3 milímetros aquém do ápice, né? Ou eu estou 5 milímetros aquém do ápice. Se eu estiver 5 milímetros aquém do ápice, se eu tiver ultrapassado o ápice, eu errei tudo na radiografia diagnóstica, né? Então, quer dizer, se eu tiver dentro dessa região de milímetros, adicionar ou remover mais um, eu posso adicionar esse mais um, realizar a pesquisa do canal com a lima manual, realizar o AV1 Glider Gold dentro dessa área, voltar com o AV1 Gold complementando esse preparo e travar o nosso cone. Então, esse é o protocolo de técnica, né? Quando eu faço uma odontometria, eu já faço com o meu cone praticamente na região apical, para que eu possa realizar pequenos ajustes. Então, veja, nós temos aqui um bloco de canal simulado, o instrumento número 15, que nós estamos fazendo a nossa pesquisa. Pressão apical, 1/4 de volta e tração. Liga, pressão apical, 1/4 de volta apical e tração. E veja que eu estou, né, com o instrumento muito preso, a 2, 3 milímetros do conduto. Aqui é um conduto de plástico, aí eu vejo exatamente até onde eu vou. Tá? Então, o que acontece? Eu troquei de instrumento. Eu só consegui chegar no comprimento de trabalho que eu desejava, comprimento aparente do dente -2, ou aqui no caso, né, do bloquinho plástico, o final do canal, o instrumento número 10. Então, esse instrumento número 10, ele passou para mim, né, a informação do diâmetro dentro dessa região apical. 10 seria o primeiro instrumento, 15, 20, 25. Então, eu vou obturar esse conduto mais atrésico ou com um cone 25, que equivale a 4 instrumentos, ou, se eu quiser, com um cone 30. Né? Então, agora nós vamos ver qual é a evolução dentro desses casos. Então, veja, passo número 1. A pesquisa apical, chegar com esse instrumento até essa região que eu determinei, comprimento aparente do dente -2 milímetros. Passo número 2, pré-preparo com a AV1 Glider Gold. Muito bem. Então, o AV1 Glider, ele inicia, né, ele saiu no mercado como um sistema rotatório chamado ProGlider, e ele tem a mudança do seu aço, ele tem a mudança do seu tratamento térmico, ele tem a mudança no seu núcleo, se transformando posteriormente no AV1 Glider, que é um instrumento reciprocante, para que você feche o bloco de reciprocantes, para que você não tenha que utilizar rotatório, reciprocante, etc., tudo mais, mantendo uma certa característica. Ele é um instrumento excelente, ele é um instrumento muito resistente, ele é um instrumento com grande flexibilidade, excelente corte, e ele faz esse pré-preparo, entendeu? Então, por exemplo, eu vou descer no comprimento aparentemente do dente -2 milímetros, depois da pesquisa com a lima manual, com o AV1 Glider. Eu posso usar endo-PTC neutralizado por DAC. Esse é um instrumento com D020 e conicidade variável, basicamente 0,6. Né? E para que eu possa penetrar no interior do canal radicular, eu vou utilizar a seguinte performance, certo? Eu não preciso necessariamente forçar esse instrumento. É sempre de leve. 1,
2, 3, para, irriga, volta com a liminha 10, um quarto de volta, puxa, irriga. Substância química, 1, 2, 3. A substância química, o endo-PTC leve, ele é muito interessante porque você goteja ele e você renova cada penetração desse instrumento. E eu vou fazendo levemente esse movimento, às vezes não é necessário, né, dependendo do diâmetro do canal, até chegar no comprimento aparente do dente, menos 2 milímetros. Com isso, eu já tenho um conduto dilatado basicamente com diâmetro 20 e conicidade 0,6. Muito bem. Então, essa é a pesquisa apical e o pré-preparo. Veja que primeiro nós iniciamos aqui, certo? Nós iniciamos aqui, por exemplo, a penetração com esse instrumento manual, um quarto de volta e tração, um quarto de volta e tração até o limite que eu quero, comprimento aparente do dente menos 2 milímetros, e agora nós repetimos esse acesso a esta região com o ProGlider, né? Então, veja, esse daqui é o ProGlider, a gente vê na performance dele, não vamos colocar substância química auxiliar, para que você possa enxergar melhor a performance desse instrumento. Veja que dentro desse conduto, onde nós já entramos com uma lima 10 e uma lima 15, basicamente o Wave One Glider já foi sozinho até o comprimento de trabalho. Tá? E é muito importante também você observar que depois que eu uso esse instrumento, e isso é uma ação que nós vamos fazer durante todo o preparo, o canal é irrigado e eu volto com a lima manual, como eu posso ver aí agora, com um quarto de volta, uma pequena vibração e puxo, tá certo? Para que a gente possa, por exemplo, dar uma limpeza, uma vez que nesse diâmetro de conduto, né, o refluxo é um pouco difícil. Então, agora a gente vem dentro dessa questão, né? Eu acessei essa região apical, o meu primeiro instrumento foi um instrumento número 10, um instrumento número 15, e eu basicamente vou utilizar um cone vermelho ou um cone azul. Vamos observar um pouco isso. Então, nós vamos passar agora a realizar o preparo do canal, uma vez que já está liberado, já fizemos o acesso, já usamos o Wave One Glider, vamos para o Wave One Gold, para que a gente chegue dentro do cone desejado. Então, veja, o conduto já está preparado, então agora eu vou entrar com o Wave One Gold. Mesmo procedimento, 1, 2, 3, sentiu maior resistência, para, irriga, vai com uma lima 15, vibra, olha, vibra, isso ajuda a remover significativamente. Volta, 1, 2, 3, e pronto. Cheguei à região apical. Irrigo, vibro, e eu já estou dentro dessa questão. Posso agora fazer uma ativação sônica ultrassônica. Aqui eu estou usando o Endotivator, que é muito interessante, porque ele tem uma ponta de silicone, né? Então ele não vai machucar minhas paredes, entendeu? Existem outros sistemas similares. E aí, portanto, eu vou passar o quê? A escolha do cone, né? Então, veja, chegou na região apical, o canal já está devidamente preparado, já fizemos a questão. Veja, coloquei o cone, 0,6, travou e perfeito, é um cone vermelho, né? Esse é um aspecto interessante. Então, veja, se eu pegar o Wave One vermelho, primer, e chegar dentro do meu comprimento de trabalho, que até aí é o comprimento aparente do dente menos 2 milímetros. Agora que eu vou radiografar e ver se está bom, se desço 1, subo 1, etc. Tá? Então, vamos lá. Mas, enfim, depois que eu determino o meu comprimento real de trabalho, eu complemento o esvaziamento com a lima manual, vou com o Wave One Glider Gold e vou com o Wave One. Cheguei lá pela primeira vez. O cone que melhor trava é o 25. Tá certo? O instrumento é o primary, o instrumento é 25, o cone que melhor trava é o 25. Mas vamos observar uma outra questão. Se eu volto com esse instrumento mais 3 vezes ao comprimento real de trabalho, né? Olha lá, 1, 2, 3, lavo, irrigo, faço as adições que eu necessito fazer, tá certo? O que eu vou chegar agora?
eu vou, por exemplo, observar dentro dessa característica o quê? Um outro tipo de cone, né? Colocamos o cone travou. Qual é a cor do cone? Azul. Esse é o preparo incremental. Eu não mudei. Eu estou com o EV1 vermelho. Mas o fato de eu descer até o meu CRT, que já está definido, né? Por mais 3 vezes, esse instrumento dilata o conduto a ponto de eu colocar um cone de calibre maior, devidamente travado dentro dessa área, né? Esse é um ponto muito interessante. Então, se eu quero um pouco mais de dilatação naquele canal, com o mesmo instrumento eu posso fazer isso. E eu posso ampliar mais um, né? Aqui nós temos a mesma imagem, pesquisa, ProGlider, Review One, só que desci agora mais 3 vezes. 1, 2, 3, desci de novo, tá? Fiz aí o preparo, fiz a irrigação, fiz a ativação sônica, né? Olha o cone que vai, o verde. Tá aí, ó. Tá certo? Então, veja, o preparo incremental, ele na realidade nada mais é do que a reutilização do instrumento, né? Por mais 2 ou 3 por 3 movimentos no mínimo, né? E aquele mesmo instrumento vermelho, ele chegou a fazer uma dilatação do canal sem deformidades, até o ponto de eu colocar, por exemplo, um cone igual ao instrumento. A hora que chega, se eu dilato mais um pouco, um número a mais, se eu dilato mais um pouco, um número a mais, né? Esse fato é um fato de extrema importância, porque esse tipo de instrumento cria para mim situações extremamente interessantes caso eu queira dilatar um pouco mais aquele conduto, tá certo? E a eficácia da obturação com o EV1 Gold já está muito bem estabelecida, porque a maioria dessas anatomias na região apical são circulares. Quando não o são, é claro que a gente usa mais do que um cone e faz condensação lateral. Nós precisamos observar que o quesito técnica é uma proposta que eu tenho para atingir um determinado objetivo, ok? Certo. Se eu, por exemplo, tenho um conduto achatado, eu coloco o cone secundário, eu faço condensação lateral. Mas se eu não tenho, eu não preciso, né? Esses tipos de instrumento, eles criam preparos extremamente homogêneos que facilitam muito, como nós estamos vendo aqui, as adaptações de cone. Veja que nós temos aqui, ó, condutos delgados com instrumento 0,8, dilatados até cone 30, sem levar deformidades apicais. Isso é um conduto limpo, né? Isso é um conduto limpo. Nós temos que levar em consideração que o alargamento do conduto, toda vez que a gente fala de alargamento de canal, cada ano é uma moda, né? Chega uma época, você tem que dilatar o mesovestibular pelo menos até a lima 50. Aí você não pode mais dilatar tanto. Isso não interessa. Interessa, por exemplo, que este tipo de protocolo, essa quantidade de desgaste realizada na literatura, realizada na evidência clínica há mais de 100 anos e com a evidência científica mostrando a desinfecção do sistema, é o que interessa. É extremamente importante. Então, elas são sim possíveis e são sim viáveis. Aqui a gente mostrando, né, os cones 0,6, que nós temos de qualquer diâmetro que podemos escolher, os cones Wave One, que são extremamente bem indicados. Se você vai chegar com instrumento apenas na região apical, né? Se você chega com vermelho, com azul, com verde, uma vez só na região apical, o EV1 é o cone de escolha, ou como ele tem também uma conicidade um pouco variável, ele é o cone de escolha para quando nós vamos fazer obturações apenas no terço cervical em casos de pino. Então, nós estamos vendo aqui, né, obturações muito bem realizadas, com uma trama endodôntica muito grande.
com canais laterais, canais recorrentes, intercondutos. E aqui nós usamos o quê? O preparo normal, né? O preparo com o instrumento e a adaptação do cone 0,6. Exatamente aquilo que nós já mostramos anteriormente, né? Então, esse ponto é um ponto bastante interessante. E quando eu trabalho com cone 0,6, é muito simples. Eu obturo um canal por vez, eu corto esse canal com pontas de ultrassom e condenso muito bem esse canal com os condensadores compatíveis ao diâmetro. Isso é muito limpo trabalhar com isso. E é interessante que você corte isso com o ultrassom, porque muitas vezes a gente coloca os cones em todos os canais e vai cortar com lamparina ou mesmo com calcadura ao rubro, e os cones 0,6 têm uma quantidade de massa de Budapeste muito grande, e às vezes você não sabe se removeu, se não removeu, etc. Então, obturando conduto por conduto, cortando com ultrassom, limpando a cavidade e fazendo a condensação vertical, né, com calcadores próprios para isso, como o jogo de Schilder tem, nós podemos chegar a essa qualidade de obturação. Essa qualidade de obturação que a gente vê aqui, ó, interconduto, canal recorrente, canal lateral, canal recorrente, canal recorrente, canal lateral obturado. Essa trama foi obturada com substância química auxiliar, porque é o uso adequado de substância química auxiliar. É a agitação sônica, ultrassônica adequada dentro do conduto. É uma boa secagem do canal radicular, que leva a esse esvaziamento desses espaços, permitindo a entrada de um bom cimento obturador. E aí sim você tem todo o volume, você tem toda a condição fechada, realizando instrumentações e obturações bastante favoráveis, endodontias de alta qualidade, né? Aplicando, por exemplo, uma relação custo-benefício muito boa. Então, a instrumentação incremental, ela nos ajuda a qualificar, ela nos ajuda a, por exemplo, melhorar, né? Ela nos ajuda, por exemplo, a atingir diâmetros intermediários, que muitas vezes é aquilo que a gente espera, é aquilo que a gente deseja. Então, essa foi uma conferência nossa, no que se refere, por exemplo, a uma certa experiência que nós temos, né, com esse tipo de sistema, tá certo? Que permitiu, ao longo do tempo, e permitiu também, né, dentro, por exemplo, de um conhecimento e de um trabalho bastante interessante, e dentro de uma grande qualidade, de grande tempo de trabalho, poder observar essas nuances, né, que podem colaborar sobremaneira com o nosso tratamento endodôntico. Essa técnica incremental, ela está dentro do nosso site www.professormachado.com.br e aí a gente tem a descrição de todo esse procedimento. Então, eu gostaria de agradecer, muito obrigado e até uma outra oportunidade.